paz do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor no livro de Isaías 53 diz assim: o povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldições, das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, ele foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, ele foi enterrado como os ricos, ele foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como um sacrifício para tirar os pecados, e por isso ele terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O seu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Aleluia. E no livro de Filipenses capítulo 2 versículo 8 diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Eu te convido nessa manhã você levantar as suas mãos e começar a declarar esse nome. Comece a declarar esse nome. Diga que há poder no nome de Jesus, há poder no nome do nosso Jesus, há poder no nome do nosso Jesus. A ti a honra, a ti a glória, a ti o poder, a ti o domínio. A ti, Senhor, entregamos esse louvor e essa adoração em nome de Jesus.
Receba, Pai, te agradecemos. Há poder no nome de Jesus. Há poder No nome de Jesus. há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
Bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados. Meu nome é Ivaí, eu falo aqui de São José do Rio Preto, sou pastor da Igreja do Nazareno. E nessa sexta-feira, uma semana especial, e esta manhã, uma manhã muito especial. Coube a minha missão de falar de um personagem. Eu queria ler o texto bíblico, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 26, diz assim: E como o conduzissem, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. Era um pouco mais cedo, 2000 anos atrás, talvez 1h30 antes do que nós estamos vivendo agora. Um homem sai de uma cidade 1.600 quilômetros de Jerusalém e ele tem um encontro que ele não tinha programado, mas Deus tinha. E eu espero que esta manhã aconteça com você o que aconteceu com Simão, o sirineu, porque ele é de Cirene, e que também aconteceu comigo. O texto diz que Jesus, indo em direção ao martírio, na via dolorosa, após ser surrado por Pilatos, pelos soldados de Pilatos, pela covardia de Pilatos, praticamente foi esmagado. Não havia mais força no Mestre, no nosso Senhor, para carregar aquela cruz. E os soldados, com medo de que Jesus desfalecesse ou morresse pelo caminho, ele convoca um homem, ele chama um homem para conduzir, para pôr a cruz de Cristo sobre os seus ombros. Nós vamos conseguir ver esse relato em 3 evangelhos. No evangelho de Marcos, capítulo 15, diz que este homem tinha 2 filhos, Alexandre e Rufo. Já no livro de Romanos diz que Rufo se tornaria um dos expoentes do cristianismo. De fato, esse encontro mudou gerações. De fato, esse encontro mudou vidas. Mudou vidas, acredite, mudou vidas. 1.600 quilômetros, e naquele lugar, naquele dia, numa sexta-feira como hoje, houve um encontro maravilhoso. Havia uma cruz, e nela havia sangue, o mesmo sangue que um dia mudou a minha vida, porque eu descobri que fui por ele comprado. Esta manhã eu quero lançar um desafio para você meditar, para você pensar. Simão não imaginava, talvez saindo, cruzando Jerusalém, olhando, deve estar acontecendo alguma coisa, quem sabe. Ele era religioso, porque se ele era de uma cidade a 1.600 quilômetros e ele estava em Jerusalém porque ele veio para a festa da Páscoa. A cidade dele ficava na África, no norte da África. Talvez você até hoje é um homem ou uma mulher, quem sabe, que frequenta a igreja, que vai nos cultos, quem sabe é de uma religião que agora, eu não quero falar de religião, eu quero falar de cruz, eu quero falar de sangue, eu quero falar não apenas de Simão o sirineu, eu quero falar de você. A mesma cruz que cruzou o caminho de Simão o sirineu, esta manhã está cruzando o seu caminho. A cruz que levou que foi o instrumento de morte. Jesus se entrega naquele lugar, naquele Gólgota, lá no Monte Caveira, naquela cruz, que Ele morreu por mim, e Ele morreu por você. Você quer saber o que mudou a minha vida? Há quase 20 anos atrás, eu estava numa pregação, numa mensagem, e eu me dei conta que eu era pecador. Ora, você não sabia que você era pecador? Eu sabia porque as consequências da minha vida não eram boas, minhas colheitas não eram boas. Mas num culto, um pregador pregando, eu tomei consciência de que eu estava fazendo tudo errado, e eu já ia na igreja.
eu tomei consciência da cruz. Essa cruz, a cruz que está sendo proposta para você. Naquele dia, quando aquele homem pôs essa cruz sobre os seus ombros, nela havia o sangue. Não um sangue qualquer, o sangue de Jesus, o sangue que mudou a minha vida. Nessa sexta-feira, eu queria fazer um pedido a você. Olha para a tua vida. Quem sabe Deus não me nomeou como instrumento para dizer a você: tem solução, tem jeito e já está pago. Você não precisa fazer mais nada, só aceita a cruz, aceita o preço pago, aceita que aquele sangue ainda está vertendo para purificar, para pagar o preço, não apenas o meu, mas também o seu. Simão nunca mais foi o mesmo, mas nem eu fui o mesmo. 2000 anos se passaram, e esse encontro de um pecador, de um religioso com a cruz de Cristo, esse encontro muda a vida. E é o que eu desejo para você, é o que eu desejo para a tua vida. Que tenhamos uma sexta-feira, não apenas para termos um bom almoço, mas para refletirmos sobre nossa vida. Deus abençoe cada um de vocês. Talvez você diga: pastor, mas eu não preparei nada, eu não organizei esse encontro. E nem Simão. Quem organizou esse encontro foi Deus. Quem me trouxe aqui foi Deus. Quem desenvolveu esse projeto de falar de pessoas, de personagens da cruz, foi Deus. Deus abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus. Bom dia a todos nessa manhã, graça e paz de Cristo Jesus. Sou o pastor Alex, sou pastor da Igreja do Nazareno na comunidade de Badiba City. Nesta manhã eu quero falar sobre o segundo personagem da cruz. Quero usar o texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19, versículo também 19, onde diz assim a palavra de Deus: Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. O texto ele dá ênfase a este personagem que é Pilatos. Ele está escrevendo um título sobre a cruz de Jesus. E embora a maioria de nós, quando lembramos de Pilatos, lembramos como aquele que lavou as mãos diante de Jesus, que ao olhar toda a agonia de Jesus, nada fez. Todos nós somos remetidos e induzidos a pensar exatamente o que as Escrituras dizem. Porém, nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Pilatos, ele faz parte do cumprimento, onde um contexto em que há pelo menos duas verdades imperativas. A primeira delas está um texto um pouco mais adiante, no versículo de número 38, onde José de Arimateia, um senador, ele vai interceder junto a Pilatos, pedindo para que ele possa retirar o corpo de Jesus da cruz. Era necessário, e assim José de Arimateia queria, dar um sepultamento digno para Jesus. Caso contrário, ele cumpriria o ritual de todos aqueles que eram condenados na cruz, que era uma morte vergonhosa. Ele seria levado para talvez as florestas, lá seria tirado com cruz e tudo, os animais talvez o devorassem, e isso impediria de se cumprir uma escritura, e precisava se cumprir as escrituras, porque as escrituras para mim e para você, elas são a certeza de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos diante da verdade. A verdade, ela é através da profecia e através do cumprimento das profecias. Então José de Arimateia, ele pede, e Pilatos,
ele concorda. Jesus é retirado e é feito ali o seu sepultamento de forma digna, para que se cumprisse as escrituras, a profecia: nenhum osso seu seria quebrado, nem mesmo antes da sua morte e nem mesmo depois. Jesus é rei. Então Pilatos, ele contribui e faz parte do cumprimento desta profecia. Porém, eu quero voltar para esse texto e dizer que essa placa que Pilatos, ele coloca em cima da cruz de Jesus, no alto da sua cabeça, em cima, ele traz uma verdade imperativa. Se é verdade que Pilatos ali talvez pudesse também estar escarnecendo e colocando: olha, está aí o rei de vocês, ele está morto. A verdade é que talvez nem mesmo esse personagem Pilatos soubesse, mas ele estava declarando ali que Jesus, ele estava morrendo, talvez ainda não como rei, como um cordeiro, porém ele ressuscitaria como rei. Hoje ele está vivo e ele é rei sobre todos. Acho interessante que a passagem vai dizer no verso de número 20, que muitos judeus leram esse título, e ele estava escrito em hebraico. Por quê? Porque o contexto era religioso. Ei, ouça-me aqui nessa manhã, não importa a sua religião, Jesus veio para você. Ele também estava escrito no latim, que era a língua cultural falada da época. Não importa o seu contexto cultural, o quão simples você foi criado, o importante é que Jesus veio para você também, e Ele quer ser rei também sobre a sua vida. Mas Ele também vai escrever no grego, que também era uma das línguas faladas na Itália. Deixa eu dizer algo para você. Um dia Jesus chegou na minha vida, Ele entendeu a minha linguagem e a minha cultura, Ele se apresentou para mim como rei, eu o aceitei como rei. Ele quer se apresentar para você, Ele quer ser rei da sua vida. Jesus quer reinar sobre a sua vida física, te curando de toda enfermidade. Jesus, Ele quer reinar sobre a sua vida emocional. Quem sabe nesses dias você está depressivo, você não sabe para onde ir. Jesus quer reinar sobre a sua vida na questão emocional, trazendo ordem para as suas emoções. Ele quer reinar sobre a sua vida espiritual. Não importa o contexto que você foi criado, não importa o que você já sofreu, Jesus quer reinar sobre você. Jesus, Ele quer reinar sobre todas as áreas da sua vida. Então, quando Ele escreve no cimo da cruz, Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus, aqui estava testificando o que está escrito quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo de número 2 e verso de número 11. Por isso, Deus colocou um nome que está acima de todo nome. Diante desse nome todo joelho se dobrará. Se você já o aceitou e Ele reina na sua vida, viva tudo aquilo que Jesus tem para você. Mas quem sabe nessa manhã, você que me ouve, ainda não tem Jesus como seu rei. Eu não vim aqui te julgar, eu vim dizer para você: Jesus quer reinar sobre você, Ele quer te dar vida eterna. Esse é o maior presente que o Rei dos Reis trouxe para mim e trouxe para você. Ele tem vida eterna para nós, Ele tem salvação, Ele reina sobre tudo. Não importa o seu pecado, Ele quer ser rei sobre você. Não importa o que você fez, Ele quer reinar sobre você. Ele quer reinar no seu presente, Ele quer reinar no seu futuro. Ele quer colocar tudo em ordem. Que Jesus, Ele seja rei sobre mim e sobre você, não somente nesses dias em que nossas emoções estão um pouco afloradas por conta de tudo que está acontecendo, ou talvez por conta do Espírito da Paz, como a sexta da paixão, o domingo onde Jesus ressuscitou. Não, Ele quer ser rei todos os dias da minha vida e da sua vida. Ele quer ser rei aqui nessa caminhada terrena. Mas não esqueça, se Ele morreu, Ele ressuscitou. Se eu e você aceitarmos a Jesus como rei, nós também com Ele ressuscitaremos, e com Ele teremos a vida eterna, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Aleluia. Seu sangue
seu sangue não foi tirado dele, ninguém o pegou à força, ele deu o seu sangue por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você. Ele se entregou por todas as nações, porque todas elas pertencem a Ele. Eu quero convidar você aonde você está hoje, aonde você estiver, se você está trabalhando na sua casa, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a levar o seu pensamento a Ele, porque nós vamos clamar por este sangue, nós vamos clamar pela nossa nação. Fecha os seus olhos, confie nele, e tudo mais Ele fará. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, Pai, diante de Ti nós clamamos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus da nossa nação. Nós clamamos pelo Teu sangue derramado, o Teu sangue seja derramado sobre esta nação, sobre o Brasil. Senhor, nós precisamos de Ti, ó Pai, que o Teu sangue alcance todos os municípios, todos os estados, todas as cidades, que o Seu sangue, Pai, seja aspergido sobre as nossas vidas. O Teu sangue que lava, o Teu sangue que cura, o Teu sangue que livra, o Teu sangue que liberta, o Teu sangue tem poder para quebrar todas as cadeias, todas as armadilhas, todos os principados e potestades que estão tentando contra a nossa nação. Oh meu Pai, oh Senhor, olha para nós, atenta os Teus ouvidos ao nosso clamor. Nós precisamos do socorro do Senhor em meio à educação. O que tem sido ensinado na nossa nação, para os nossos jovens, para as nossas crianças, entra com o Teu poder. Entra com o Teu poder nas autoridades, entra com o Teu poder, Senhor, aonde o Senhor estiver, nada, Senhor, do inimigo pode prevalecer. O Teu sangue seja derramado sobre a nossa nação, sobre as crianças, sobre os jovens, adolescentes, sobre o homem, sobre a mulher, sobre os idosos, porque todos pertencem ao Senhor. Aonde há o Teu sangue, Pai, há perdão de pecado. Aonde há o Teu sangue, há restauração de vida, há mudança de vida. Aquele que era pecador não é mais pecador. Aquele, Senhor, que está preso nas drogas, ele é liberto. Aquele que está preso no alcoolismo, ele é liberto. Aquele que tem um casamento destruído é restituído em Teu nome, em Teu sangue precioso que o Senhor deu. Ninguém tirou do Senhor, foi o Senhor que entregou a sua vida, por amor de mim, por amor de nós, por amor de todas as nações. Nós precisamos que o Senhor intervenha, nós precisamos que a justiça do Senhor seja feita na nossa nação. Nós não ficaremos aqui, Senhor, nós não ficaremos aqui. O Senhor voltará para nos buscar, mas enquanto nós estivermos, a Tua palavra nos dá uma promessa, que nós viveremos o melhor dessa terra. Esta nação é Tua, ela pertence ao Senhor, e nós viveremos o melhor, porque vai ser o Teu reino nas nossas vidas, pelo Teu sangue conquistado naquela cruz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lugar que nós nos deu para morarmos, para construirmos nossas famílias. Nós profetizamos a cura para a nossa nação. Nos quatro cantos dessa terra pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança que Deus falou se cumprirá. Brasil, existe um povo. Brasil, uma
posse da herança que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Como é bom poder estar conectado com você nesta sexta-feira pela manhã, que nós relembramos a paixão de Cristo, a morte de Jesus por cada um de nós. Eu quero ler um texto que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, que diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando o Evangelho nos apresenta o cenário da crucificação, somos surpreendidos com a presença de três mulheres: Maria, mãe de Jesus, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Três mulheres chamadas Maria no cenário da cruz. Diante de todo o abandono que Jesus sofreu dos seus próprios discípulos e da multidão que sempre o cercava, as três Marias nos ensinam princípios e lições que, se aplicarmos à nossa vida, tais lições e princípios têm o poder de revolucionar a nossa vida com Deus, a nossa experiência cristã e o significado da cruz, da morte de Cristo na nossa história. Que princípios são estes, que lições são estas, que essas mulheres, que as três Marias podem nos ensinar? Primeiro, devemos estar dispostos a seguir Jesus em toda e qualquer circunstância. Devemos estar dispostos a seguir Jesus em toda e qualquer circunstância. A multidão seguiu Jesus apenas enquanto ela era beneficiada pelos milagres que Jesus estava fazendo. Muitos dos próprios discípulos de Jesus o deixaram, o abandonaram, porque ficaram com medo de também morrerem, de também serem crucificados. Todavia, essas três mulheres, as três Marias, permaneceram fiéis a Jesus, mesmo diante do terror da cruz. As três Marias seguiram Jesus no pior momento da vida de Cristo. As três Marias seguiram Jesus colocando em risco as suas próprias vidas. Elas seguiram Jesus diante do sofrimento. Estamos vivendo um momento muito delicado, não apenas na nossa cidade,
no nosso estado, na nossa nação. Estamos vivendo um momento delicado no mundo, momento de sofrimento, momento de angústia. Todavia nós aprendemos com estas 3 mulheres que nós precisamos e devemos seguir Jesus em todo e qualquer momento das nossas vidas. Maria Madalena foi liberta por Jesus de 7 espíritos que a prendia, que a amarrava. Todavia ela não seguiu Jesus apenas quando foi beneficiada com a libertação. Ela seguiu Jesus diante do terror da cruz. Não importa a sua dor, não importa o seu sofrimento, não importa a angústia que você está vivendo, nós somos chamados a seguir Jesus independente das circunstâncias. Nós somos chamados a estar na presença dele, como essas 3 Marias nos ensinam, como essas 3 Marias são apresentadas no cenário da crucificação. Não importa, meu irmão, quão difícil esteja, não abandone Jesus. Não faça como a multidão que no domingo de Ramos, que 5 dias antes da crucificação gritava: aleluia, hosana, hosana, bendito. Mas no dia da crucificação, aquela multidão não estava presente. Pelo contrário, a multidão gritava: crucificam, crucificam. Essas mulheres permaneceram fiéis. Seja fiel a Cristo. Segunda lição, segundo princípio que nós observamos: o nosso lugar de permanência é a cruz. O nosso lugar de permanência é a cruz. O texto diz que perto da cruz de Jesus, enquanto muitos observavam a cruz de longe, essas mulheres estavam perto da cruz. Essas mulheres estavam próximas da cruz. Quem são os discípulos de Jesus? São aqueles que foram crucificados com Cristo. A cruz não é apenas de Cristo, ela também é cruz de todos os seus discípulos. As 3 Marias estavam ali próximo da cruz, estavam ali debaixo da sombra da cruz. Está crucificado com Cristo. Permanecer na cruz é a consciência que precisamos morrer todos os dias para nós mesmos, a fim que a vida de Cristo possa resplandecer em nossas vidas. Permanecer na cruz, estar perto da cruz, é permitir que dia após dia o seu eu, a sua vontade, que é contrária à vontade de Deus, possa morrer, para que a vida de Cristo possa nascer na sua história e na sua vida. Poder dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essas mulheres, as 3 Marias, estavam ali, próximo, perto da cruz. Permanecer na cruz significa ser um sinal que aponta para a salvação. Olha que interessante, essas 3 mulheres, que na cruel sexta-feira estavam ali perto da cruz, foram as 3 mulheres que no domingo pela manhã ouviram pela primeira vez que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Elas foram as primeiras, os primeiros discípulos de Jesus a dizer: Ele está vivo, Ele ressuscitou, a cruz não o venceu. Que você possa estar perto da cruz, que você possa permitir ser crucificado com Cristo, que as suas paixões possam morrer, para que o fruto da presença do Espírito possa raiar no seu coração e a vida de Jesus possa brotar na sua vida. É isto que a morte de Cristo nos ensina, é para isso que a morte de Cristo aponta. É necessário que nós morramos com Cristo, para que possamos viver a vida dele, e vivendo a vida dele, nós possamos apontar o caminho da salvação e dizer: ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Terceira lição que nós aprendemos com as 3 Marias: a cruz nos tira do anonimato e nos eterniza no céu. A cruz nos tira do anonimato e nos eterniza no céu. As mulheres na cultura da Bíblia eram completamente desprivilegiadas, eram completamente
desprezadas. Na cultura em que a Bíblia foi escrita, as mulheres não eram reconhecidas. Todavia, Cristo mudou a história dessas mulheres, pois quase 2000 anos depois, nós estamos aqui falando dessas 3 mulheres. E não apenas isso. Se você olhar para o céu nas noites estreladas, as 3 Marias ganharam destaque diante da cruz. Quando olhamos para o céu, nós vemos as 3 Marias. Nós vemos 3 estrelas que foram chamadas de 3 Marias em homenagem a estas mulheres. E essas 3 estrelas estão próximo do Cruzeiro do Sul, estão eternizadas no céu diante da cruz. Isso significa, queridos, que quando nós estamos aos pés da cruz, como as 3 Marias, os nossos nomes também estão escritos nos céus. Os nossos nomes também estão diante de Deus. Os nossos nomes também estão na presença de Jesus, porque a cruz nos tira do anonimato e nos eterniza no céu, na esperança que nós carregamos, que o Jesus que morreu, que ressuscitou ao 3º dia, vai voltar para nos buscar, e nós passaremos a eternidade com Ele. Por isso creia nessa salvação, por isso creia nessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, e que a cruz de Cristo seja o seu lugar de permanência, hoje e sempre. Deus abençoe você e toda a sua família. Aleluia, glória a Deus. Que palavras abençoadas, que manhã abençoada, manhã de lembrar da cruz, manhã de falar de Jesus, manhã de falar da glória de Deus. E o pastor Michael Jackson estava falando desse momento da cruz, desse momento de quem estava aos pés da cruz, quem estava junto com Jesus no momento onde todos o abandonaram. Ele falou das 3 Marias, mas havia mais uma pessoa aos pés da cruz. Havia o apóstolo João, havia o escritor, o apóstolo João, que escreveu as cartas, que escreveu o Apocalipse, o homem que Deus fala, que Jesus fala, aquele que ele amava. No capítulo 19 do Evangelho de João, continuando no versículo 26, diz assim: ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Aleluia. Eu costumo dizer que o apóstolo João, ele é íntimo de Jesus. Havia uns discípulos que andavam junto com ele, havia as pessoas que estavam junto com ele, mas haviam aqueles que eram íntimos de Jesus, aqueles que eram mais próximos, que quando eram coisas separadas, ele levava eles junto. Pedro, Tiago e João. Quando você tem intimidade, você vê coisas que nenhuma outra pessoa vê. João está ali no momento em que todos os discípulos sumiram, ficaram as 3 Marias e ele. Mas por ter intimidade, ele participou de momentos maravilhosos com Jesus. Por ter intimidade, ele estava na transfiguração. Quando Jesus estava naquele momento de glória, orando, estava junto com ele ali Moisés, estava junto com ele ali Elias, João estava junto. Quando chegou um dos principais da sinagoga e ele pedia: Jesus, cura minha filha, Jesus, restaura minha filha. E as pessoas diziam assim: ela morreu, deixa para lá. Jesus foi lá e curou. Quem estava junto? João. Quando Jesus foi levado junto a Caifás, depois levado ao sumo sacerdote, Pedro foi junto, João estava junto, mas Pedro negou Jesus e abandonou naquele momento por um tempo.
mas João permaneceu lá. E João foi à cruz, porque ele tinha intimidade. João escreveu o Evangelho para dizer para nós: Jesus é Deus, para dizer para nós que Ele veio ao mundo para nos salvar. Mas esse momento da cruz é mais um momento glorioso de João, porque por ter intimidade, Jesus olhou para João e falou: olha, eu como cuido de todos, mas até meus irmãos de carne me abandonaram. Cuida da minha mãe, cuida dela. E a palavra de Deus diz que a partir daquele momento, João recebeu ela na casa. Quando nós temos intimidade, nós obedecemos. Quando nós temos intimidade, apesar da cruz parecer um momento terrível, João estava lá. Eu não sei o que você está pensando desse tempo que nós estamos passando. Eu não sei a situação que você está vivendo nesse tempo que nós estamos passando, as suas preocupações. Mas se você tiver intimidade, você vai passar. Se você tiver intimidade, você não está preocupado se Jesus volta daqui 2 minutos. Você não está preocupado se você vai morrer, porque se você tiver intimidade, você vai estar sempre aos pés da cruz, e se partir, vai estar na glória. Aleluia! Não adianta só a igreja, não adianta só andar junto, tem que ter intimidade, tem que querer estar no íntimo de Jesus. Quer ver as coisas sendo transformadas, quer ver esse mundo sendo transformado, tenha intimidade. E Jesus vai olhar para nós: olha, eu não tenho plano B, você é o plano de Deus. Eu sou o plano de Deus para esse mundo que está perdido, para esse mundo que acha que não tem mais solução, está preocupado se Jesus vai voltar, está preocupado se as coisas vão acabar. Nós somos aquele que Jesus pode contar e dizer: olha, cuida dessas pessoas, leva a mensagem para essas pessoas, salva essas pessoas, fala do meu amor para essas pessoas, cuida, porque tem tantas coisas, tantas pessoas dizendo tantas coisas. Só diz para elas: eu as amo, Deus te ama, Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. Busque essa intimidade. Tenha um tempo a sós com Deus. Reserva um tempo na tua casa. Reserva um lugar na tua casa. Eu não sei qual é a sua religião, eu não sei qual é a sua igreja, mas eu sei que tem um Deus que te ama. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
Bom dia, queridos. Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre a sua vida e também continue sobre a minha vida, para darmos continuidade naquilo que o Salvador está fazendo nesta manhã de sexta-feira, Semana Santa, Sexta-feira Santa. Assim como aqueles que já me antecederam, tenho plena convicção de que o Espírito Santo de Deus já tem falado ao seu coração. Estou encarregado nesta manhã de hoje, um privilégio de estar entre essas pessoas que ministram a palavra nesse culto evangelístico. Eu falo nesta manhã de hoje sobre o quinto personagem, o ladrão arrependido. Lucas, no capítulo 23, do versículo 40 até o 43, as Sagradas Escrituras nos diz assim: respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Jesus. Amados, quando nós olhamos para este contexto de crucificação, tudo tem uma mensagem. As pessoas lá embaixo têm uma mensagem, a família de Jesus tem uma mensagem, os soldados, o centurião, a natureza, tudo tem uma mensagem. Mas quando nós olhamos para aqueles três homens, as três cruzes, Jesus, o Senhor dos senhores, ainda que para aquele momento não tinha como enxergarmos o seu senhorio, mas ele estava novamente centrado no meio do ser humano, como o personagem principal. Do lado direito estava um malfeitor, do outro lado, do lado esquerdo, um outro malfeitor. Os historiadores dizem que do lado direito estava Dimas e do lado esquerdo estava Gesta. O que nos chama a atenção nesses três versículos é a palavra arrependimento. Arrependimento, no sentido grego, da origem grega, significa metanoia, conversão, tanto espiritual quanto intelectual. O sentido hebraico, no termo hebraico, a palavra nashum, significa sentir-se triste, contristar-se, voltar-se, retornar-se, o nascer de novo. O ladrão arrependido, este homem que tinha pouco tempo para mudar de vida, ele teve um impacto na sua vida ali na cruz do Calvário. Oh Jesus, uma das conversões mais notáveis registradas na Bíblia é a conversão de Dimas. Não tem para onde nós puxarmos ou extrairmos algum tema desse texto, a não ser que Cristo exatamente estava falando sobre salvação. Aleluia. Lá estava ele. O interessante é que no versículo 40, as palavras dele dizendo, repreendendo, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Eu entendo que um processo de arrependimento já tinha começado sobre a vida daquele homem condenado. Mas ele foi tocado pela graça de Deus, tocado pela luz, tocado pelo príncipe da paz, que naquele exato momento ele não mostrava nada de príncipe, estava ali no meio, desfigurado, sangrando, com uma coroa de espinhos.
Mas o que nos chama a atenção, que existe um diálogo entre Dimas e Jesus. Dimas já machucado, ferido, puxa o fôlego, e ele diz para o mestre, versículo 42, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Querido, estas palavras significam que Dimas já tinha reconhecido o Cristo Senhor como o Salvador, mesmo nu naquela cruz, ensanguentado, ele já tinha sido tocado pela graça, a graça do Salvador, e ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, com poucas palavras, diz para ele, em verdade eu te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Uma das conversões mais notadas e registradas na Bíblia. Querido, que me chama a atenção, que os historiadores dizem que esse diálogo aconteceu perto do meio-dia. O texto diz que após esse diálogo, Jesus quebra o silêncio perto das 15 horas. Mas o Dimas foi tocado, foi salvo, foi liberto. E o que me chama a atenção, que Dimas, do meio-dia às 3 horas, nós observamos que há um silêncio. E o que a palavra de Deus me revela nesta manhã, é que Dimas, condenado, ele tem aproximadamente quase 3 horas, para desfrutar de uma paz naquela cruz, porque ele foi tocado pelas palavras do mestre, ele foi salvo, aleluia. Nesta manhã de hoje, não sei qual é a situação pela qual você tem passado, meu irmão e minha irmã, mas você se permita ser tocado por arrependimento sobre a sua vida, aleluia. Arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus sobre a sua vida. Hoje, sexta-feira, Semana Santa, é o dia de você aceitar aquele que morreu na cruz do Calvário. Graça e paz, aleluia, graça e paz, bom dia, ótima sexta-feira para você, sua casa e sua família. Hoje um dia ímpar, um dia muito especial, né? E eu estou aqui nesta manhã para falar um pouquinho também do sexto personagem ali da cruz, na morte de Jesus. Eu queria nesta manhã escrever com você no texto do evangelista Marcos, capítulo de número 15, e o versículo de número 39. Vamos ver o que essa palavra tem de especial para o teu coração nesta manhã de sexta-feira. Um dia especial, um dia onde Jesus, ele não foi morto, não prenderam Jesus, ele se entregou, ele se deixou levar, ele que se entregou. Ninguém poderia levar Jesus, ninguém poderia prender Jesus. Quando os malfeitores chegam ali procurando Jesus, e começam a procurar no meio dos discípulos, Jesus olha e diz assim: quem vocês procurai? Quem é que vocês estão procurando? Ele simplesmente se entrega, ele se entregou. Muitas pessoas falam: mataram o meu Jesus. Não matou, ele se entregou por mim, por você. E nesta manhã eu quero ler um texto aqui no evangelista Marcos, capítulo de número 15, versículo 16, sobre o sexto personagem, o centurião. Diz a palavra: o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim o havia inspirado, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Aleluia. Vamos falar um pouquinho desse personagem.
Quem era o centurião? Era um soldado romano que comandava ali 100 homens. Era uma pessoa de posição, era uma pessoa de status, não era qualquer pessoa. Quando a gente vai lá no Evangelho de Mateus, quando a gente vê ali, quando Jesus chega em Cafarnaum, no capítulo 8, fala de uma história de um centurião, que quando encontra Jesus, ele chega diante de Jesus e diz: Senhor, o meu servo está ruim, o meu servo está mal. Aquele homem, quando chega diante de Jesus, uma posição, ele se dobra diante de Jesus, mesmo sendo ele quem era. Não importa a posição, não importa status. Quando você chega diante de Jesus, a palavra do Senhor diz que toda língua confessa que só o Senhor é Deus. Aleluia. E aquele centurião, ele se rende diante de Jesus e diz: Senhor, o meu servo está mal, está doente. E é quando a gente vê aqui no Evangelho de Marcos, outro centurião, ele vendo tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus, tudo aquilo que estava ocorrendo. E quando Jesus, naqueles momentos finais ali, ele expira, e o centurião, vendo quem ele era, ele não abriu a boca, ele não fala nada, ele não reclama, ele não murmura. Esse é o diferencial de Jesus. Ele não murmurou, ele não reclamou. Quantos irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, quantas pessoas a gente vê reclamando e murmurando? Meu irmão, não murmure, não reclame, comece a glorificar, comece a exaltar, porque Deus está no controle de tudo, aleluia. E aquele centurião, vendo de frente, olha a oportunidade deste homem. De repente você na sua casa nesta manhã, nos ouvindo nesta manhã essa mensagem de Deus, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, quem sabe nesse exato momento, aleluia, você tem a oportunidade de estar de frente com aquele que é o dono da vida, aleluia. Aquele centurião, ele não sabe, ele não imagina qual é a oportunidade que ele está tendo diante do autor e consumador, diante daquele que é o dono da vida, diante daquele que tem todo o controle sobre as suas mãos. Ele está de frente, ele olhando nos olhos de Jesus. Eu imagino Jesus olhando nos olhos dele, ele olhando, e de repente Jesus pensando consigo: meu filho, se você soubesse quem eu sou, aleluia, soubesse quem eu sou. E aquele centurião, ele precisa fazer o que Romanos capítulo 14, versículo 11 faz: e diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará: o Senhor é Deus, aleluia. Porque o que ele diz, verdadeiramente ele era filho de Deus. Mas eu quero colocar uma vírgula aqui, tirar esse era e colocar: ele é o filho de Deus Todo-Poderoso. Ele não era, ele é um soldado ali que adorava vários deuses. Tinha o deus Júpiter, Minerva, Marte, vários deuses. Mas agora está diante do único e verdadeiro Deus, o único que tem todo o poder para salvar, para curar e para libertar. Eu quero dizer para você nesta manhã de sexta-feira, esse Jesus que nós estamos falando aqui, nesta manhã, ele é o Jesus que vai mudar a história da sua vida. Esse é o Jesus que vai mudar a história da tua casa. Esse é o Jesus que vai entrar através agora dessa ministração, dessas palavras que eu e meus colegas estão ministrando sobre a tua vida, sobre a tua casa. Recebe nesta manhã, em nome de Jesus. Recebe nesta manhã a palavra que vem dos céus para o teu coração. Você está diante daquele que pode mudar a história da tua vida, Jesus. E aquele centurião, ele olha e diz: verdadeiramente. Ele confessa, se cumpre aqui o que diz em Romanos, ele confessa, toda língua confessará. Quero dizer para você nesta manhã: confessa o Senhor Jesus como autor e consumador da tua fé.
Aceite Jesus, que Ele pode libertar a tua casa, Ele pode transformar a sua casa, Ele pode mudar a história da tua vida, da tua família. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas se você nesta manhã se dobrar o seu joelho, colocar a sua boca no pé e declarar: só o Senhor é Deus, Ele vai mudar a história da tua vida em nome de Jesus. Aquele centurião, ele confessou, ele disse: olha, verdadeiramente este era filho de Deus. Às vezes o que está faltando para a sua vida é só confessar, é só aceitar, é só dizer: eu preciso de Ti, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha família, transforma o meu ser. E aquele centurião teve a oportunidade de estar de frente de Jesus. Quem sabe Deus preparou esse momento, esta manhã de sexta-feira, um dia bem propício para você estar ouvindo essa palavra, ouvindo esta mensagem, e você dizer: Senhor, eu confesso, sem Ti eu não sou nada, sem Ti eu não posso nada. O Senhor é o único, o Senhor é o Filho do Deus vivo, o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Quero dizer para você nesta manhã: recebe, aí onde você estiver, nesta manhã, nos assistindo, recebe a doce presença do Espírito Santo, recebe nesta manhã a oportunidade. Quem sabe, meu irmão, ela é única. Quem sabe você não terá outra oportunidade, como o Senhor preparou nesta manhã. Quem sabe é hoje, que Deus vai mudar a história da tua vida em nome de Jesus. Quero agradecer você por estar aqui conosco nesta manhã, e quero dizer para você em nome de Jesus, da mesma forma que esse centurião teve a oportunidade de estar de frente com Jesus, hoje você tem a mesma oportunidade. Aceite o Senhor Jesus hoje, aceite Ele hoje, e será salvo tu e a tua casa em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Bendiga ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Eu sei que você tem em seus lábios palavras de gratidão a esse Deus. Eu sei que você tem nos seus lábios palavras de gratidão a esta cruz que Ele carregou por mim e por você. Eu sei que diante de tantas dificuldades e problemas, pode estar doendo, pode estar difícil, mas há louvor de gratidão nos teus lábios ao Senhor. Há palavras de gratidão, porque até aqui Ele tem cuidado de nós. Abra sua boca, não deixe que as armadilhas, não deixe que o peso, não deixe que as dificuldades do tempo presente cale a sua boca e você não adore ao teu Deus. Abra o teu coração, abra a sua boca e declare: santo é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, digno de toda adoração, digno de toda honra, digno de toda glória, digno do nosso amor. O que nós podemos fazer, Senhor? O que nós podemos fazer para agradecer tão grande feito, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas? Tu és santo, Tu és maravilhoso, inigualável, Tu és o nosso Deus. Nós somos gratos porque o Senhor nos resgatou do lamaçal e nos trouxe para os braços do teu amor. Nós somos gratos porque nós estávamos esquecidos, marionetes do inimigo, derrotados. Nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos para onde olhar, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos comprou naquela cruz. Cada sangue derramado por mim e por você, foi Jesus quem derramou, e esse sangue continua sobre as nossas vidas, nos limpando, nos curando, nos sarando. Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas, o Senhor não tem nos abandonado na hora ruim. Quem
pode pegar o Senhor de surpresa, ó Pai. A mão do Senhor não está recolhida para que não nos abençoe, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da família, o Senhor tem restaurado vidas, o Senhor tem transformado, o Senhor tem curado, o Senhor tem resgatado, o Senhor tem ido à frente, quebrando cadeias, quebrando correntes, dissipando o inimigo, fazendo com que a gente continue avançando. Nós somos gratos, Senhor, porque nós sabemos que agindo o Senhor, quem impedirá? Que o Senhor está em nós e nós continuaremos avançando. Nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem provido na nossa casa, o Senhor tem provido em fartura de saúde, em fartura, Senhor, na finança, em fartura de alegria. Há contentamento na tua igreja. Levanta, Pai, aquele que está abatido agora, aquele que está cansado, deprimido, aquele que chegou à tempestade e ele não está conseguindo olhar para ti. Nós, Senhor, oramos por estes. Levanta este, Pai, levanta este cansado, levanta este que foi abatido, porque o Senhor levantando, homem nenhum, ninguém, nenhum mal pode impedir o Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de São José do Rio Preto. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de Badibacite, tem cuidado de Piguá, tem cuidado de Mirassol, tem cuidado de Monte Aprazível, tem cuidado de Jales, tem cuidado de Araçatuba, de Votuporanga. O Senhor tem cuidado de todos os teus servos, não importa onde eles estão. Nós te agradecemos. Continua, Senhor, usando as nossas vidas, continua levantando a tua igreja, continua, Senhor, usando cada oportunidade para nos abençoar e para que nós possamos abençoar a outros. Louvado seja o teu nome, engrandeça o nome de Deus. Libere palavras de louvor, diga a Ele: tu és santo, tu és maravilhoso, tu és perfeito. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Aleluia, aleluia. Se você pode aí na sua casa, erga suas mãos aos céus e diga: obrigado, Senhor, obrigado por teu amor. O teu amor foi tão grande que o Senhor me deu o amor incondicional. Na tua cruz existe amor, alegria, existe paz, existe salvação. Por isso nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Somos felizes por ti, pelo teu amor, por tudo que o Senhor fez. Receba o nosso louvor. O Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei, o meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Quando eu caí, depois em pé, firme estarei, minha rocha é. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei de tudo, és vencedor, amor infalível.
vive em mim. Obrigado, Senhor. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei de toda vencedora, amor infalível. Eu te agradeço. Eternamente te agradecemos, Senhor. Exalta esse nome aí na sua casa. Celebre essa vitória conosco, a vitória da cruz, a vitória do amor de Cristo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Um bom dia para você que está nos acompanhando desde as 9h30, na verdade, nesta sexta-feira tão rica, tão poderosa, tão especial, que o Senhor preparou para nós. Que palavra que já passou por aqui, quantos homens já estiveram aqui, trazendo palavras vivas, palavras poderosas, que certamente já falaram ao teu coração e ao meu coração. Agradeço imensamente a sua companhia, e você multiplicando agora esse link, trazendo pessoas para que possam também, como nós, ter alegria em um tempo de tanta dificuldade, ter alegria embora a gente sinta em algum momento até o cheiro da morte, mas está provado que algumas pessoas, infelizmente, elas só têm a sua mente e o seu coração mudados quando de fato e de verdade elas se encontram em perigo. E o tempo que nós estamos vivendo, quem diria que nós teríamos um mês de março como esse, que nós deixamos para trás? Quem diria que esta pandemia poderia durar mais de um ano como durou? Que tantas coisas estão sendo fechadas, e alguns amigos, alguns irmãos, até ministros da palavra de Deus, ministras da palavra de Deus, foram levadas nesse tempo, já cumpriram o seu papel, já cumpriram a sua carreira, e aqui estamos nós, nesta manhã de sexta-feira, nesse dia que o Senhor nos fez, para trazer à memória alguns personagens que, passando pela cruz, tiveram como nossos amigos, os nossos irmãos, pastores, falaram com muita propriedade, com muito amor, com muita graça, com muita unção de Deus. Esses personagens tiveram suas vidas mudadas para melhor. A frase que nós costumamos falar não é uma frase de efeito, que quando alguém se encontra com Jesus, quando alguém tem sua vida aos pés da cruz, ela não é mais a mesma. Isso não é uma frase de impacto, nós podemos garantir isso para você. De fato e de verdade, há uma mudança na vida de todo aquele que olha para a cruz de Cristo e vê ali o sétimo personagem, que hoje me foi dada a alegria de falar um pouco dele. Como falar dele? Como esgotar uma palavra, uma mensagem, uma oração sobre ele? Ele é o Deus vivo que desceu do céu. Eu conheço muitos homens que querem ser deuses, homens que se tornam deuses e que estão atrapalhando os outros, que estão deixando as pessoas sem saber para onde ir, o que fazer, o que responder. Homens
que pensam ser deuses, mas só pensam em si mesmos, têm a ignorância, a falta de conhecimento, de saber que maior alegria não há do que alguém viver em função do outro. Homens que, embora pensam que são deuses, estão fazendo coisas terríveis no planeta contra outros, na ecologia, destruindo e acabando. Mas eles se dizem deuses. Um Deus fora do controle. Alguém que se proclama Deus, mas que não tem nenhum fundamento, nenhuma base para viver a sua vida. E este sétimo personagem que eu quero falar nesta manhã, embora de forma rápida, mas para que o nosso coração nunca se esqueça que esse próximo personagem, esse sétimo personagem da cruz, é o próprio Deus encarnado. Alguns homens querem ser deuses. Eu só conheço um Deus que se fez homem para viver a minha vida, a sua vida e mudar a nossa história. Na verdade, não fomos nós que fomos a Ele. Nenhum de nós tínhamos condição nenhuma de ir até Ele. Mas Ele veio até nós. E Ele está na cruz, na passagem que vamos ler de Lucas, capítulo 23, dos versículos 44 ao 46, Ele está na cruz. Ninguém o colocou lá. Há muita gente que pensa que foi o inimigo de nossas almas que o colocou lá. Me desculpe te contrariar, mas você está muito errado no seu pensamento. Foi o Pai dele, o teu Deus, o meu Deus, quem o colocou lá. Ninguém tomou sua vida, Ele a deu. Ninguém roubou a cena, Ele se entregou. E agora Lucas vai narrar para nós o que acontece quando Cristo, Jesus, está na cruz. Evangelho de Lucas, capítulo 23, do 44 a seguir diz: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Verso 46: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Para nós se situarmos um pouco como os judeus marcavam o horário, era de hora em hora a partir do raiar do dia, isso por volta das 6 ou 7 da manhã, e eles vão encerrar o dia à noite, para nós aqui às 18, às 19. Então Jesus está na cruz por livre e espontânea vontade, mas não é por Ele que Ele está ali. Lembre-se que Ele veio do céu, e no céu os anjos, os arcanjos, os querubins se dobravam e se dobram diante dele até nos dias de hoje, e dizem: Tu és santo, Tu és o Senhor, Tu és o absoluto, além de Ti não há outro. Na verdade, Ele não havia cometido delito nenhum, não havia cometido pecado nenhum para estar na cruz. A cruz era um instrumento usado pelos romanos, mas criado pelos gregos, que fazia com que o homem morresse aos poucos. O seu sangue ia se esvaziando, ia se escorregando pelos dedos, pelos pés, pela cabeça, de tanto maltratá-lo. Nas suas costas, diz o profeta Isaías, havia uma marca, e falando bem o português claro, um buraco, uma fenda nas costas do Cristo, que cabia a mão e o antebraço de um homem. Mas não é por Ele que Ele está ali, não é para Ele que Ele está fazendo esse sacrifício.
Na verdade, ele não cometeu delito e pecado nenhum, mas ele olhou para cada um de nós. E agora eu posso fazer uma conjecturando um pouco. Houve uma reunião no céu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles viram que a humanidade estava totalmente desviada, a humanidade estava totalmente perdida. O inimigo havia assolado a terra de tal forma que as pessoas não tinham força, não tinham ânimo, não tinham fé, não tinham esperança para voltarem a ser aquilo que Deus no princípio as criou para serem, a imagem e semelhança de Deus. E o Pai então, na sua infinita sabedoria, planeja o plano de salvação, e fala para o Filho: você tem que executar. E fala para o Espírito Santo: você tem que consolar, e tem que fazer lembrar as pessoas que eu enviei o meu Filho à terra para salvar a humanidade de todos os seus pecados, de todas as suas culpas, de todos os seus delitos, de todas as marcas, de todos os traumas, de todos os medos, de todas as consequências que alguém possa ter recebido, porque o primeiro Adão, ele não conseguiu ficar na minha presença, mas assim mesmo, eu não vou desistir daquilo que fiz. Eu vejo o Pai falando isso, eu vejo o Pai na sua sabedoria, no seu infinito amor, dizendo: eu gerei esta humanidade, eu criei esta humanidade, mas esta humanidade não tem condições de voltar até mim, porque elas não estão encontrando o caminho. Então, meu filho, você precisa descer lá, mas para que as pessoas encontrem o caminho, para que elas tenham de volta reparadas e restauradas as suas vidas, você, meu filho, vai precisar morrer por elas e derramar todo o teu sangue. A Bíblia diz que não ficou uma gota sequer de sangue no corpo de Jesus. Correu pelas mãos, correu pelos pés, correu pelos braços, correu da cabeça. E é tão verdade que o texto sagrado nos conta que para que nenhum crucificado descesse da cruz vivo, quando os soldados reparavam que algum crucificado ainda estava vivo, eles quebravam as pernas, então tiravam o apoio. Já foi dito por um cientista que é a morte por hemorragia e por falta de ar. Não morresse por hemorragia, morreria por falta de ar, porque quando as pernas, que eram o apoio total do corpo, as mãos já estão pesadas na cruz, não conseguem mais segurar, os pés agora e as pernas amolecem, há uma contração das costelas, e as costelas sufocam os pulmões, e a pessoa tem falta de ar. Não foi assim com Jesus. O soldado, quando chega, percebe que ele já está sem vida, e para se certificar disso, ele fere o lado direito de Jesus com uma lança, e vai sair sangue e água. Todo o líquido do corpo de Jesus saiu, não ficou nele uma gota de sangue, para salvar a mim, para salvar a você. Um Deus que se fez homem, que morre por um pecador como eu e como você. E houve trevas no momento em que ele está próximo a expirar, trevas tais que em nenhuma crucificação houve, trevas tais em que nenhum lugar do mundo ainda se tinha conhecimento de um eclipse solar. O próprio sol deixa de dar a sua luz. Por quê? Porque a luz que voltaria a brilhar seria mais forte do que ele. A luz do mundo voltaria a brilhar, e esta luz se chama Jesus Cristo, o Senhor da vida. Nem o astro-rei, nem o mais poderoso dos astros criado por Deus para brilhar durante o dia, teve forças de iluminar tão terrível cruz que o Criador estava passando naquele momento. A morte dele veio nos trazer esperança. A morte dele veio nos trazer fé. A morte dele veio trazer o amor do Pai até cada um de nós.
O sétimo personagem é o próprio Jesus, que está na cruz, entregando sua vida por mim e por você. Você já pensou um senhor morrer pelo servo? É isto que ele fez. E agora, se me permitem, eu quero colocar aqui nesta manhã de sexta-feira um oitavo personagem. Me permita falar desse oitavo personagem para você. Esse oitavo personagem sou eu. É você. Somos nós que estamos diante da cruz, olhando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, olhando para um Deus que se fez homem, olhando para um amor infinito e incomparável. E nós não podemos de forma nenhuma ficar indiferentes a esta morte. Porque esta morte, na verdade, era minha. Esta morte, na verdade, era sua. Mas o Cristo nos amou tanto. Este Deus que nós temos no nosso coração como único e verdadeiro, nos amou tanto, que Ele tomou a cruz, que era minha, que era sua, e morreu em nosso lugar. Mas a história dele é tão linda e tão maravilhosa, que não termina com a morte. Quando todos imaginavam que a morte do Cristo, a morte de Jesus na cruz terminava a história dele, ele só estava começando. E eu quero falar aqui de forma rápida para terminarmos nesta manhã esse culto de louvor, de adoração a Deus, e que estou participando com os meus amigos, meus irmãos, ministros do Senhor aqui nesta plataforma. Ele vai aparecer vivo e ressurreto. Por quê? Porque o seu fim não era a cruz. Assim como o seu sofrimento não é o fim, assim como a sua dor não é o fim, basta permanecer aos pés da cruz e ver a sequência da história. A sequência da história nos conta que ele vai aparecer para muita gente e ficar ressurreto por 40 dias. A primeira pessoa que ele aparece é para Maria Madalena. Já foi falado aqui, foi no domingo, e um domingo de manhã. Ele vai aparecer para algumas mulheres em Jerusalém. Ele vai aparecer para o próprio Pedro. Ele vai aparecer para os discípulos no caminho de Emaús. Ele vai aparecer para 10 discípulos em Jerusalém. Depois aparece para 11 discípulos. Depois ele aparece para 7 que estão pescando e não apanham nada. Depois ele aparece para 500 pessoas de uma só vez. Depois ele aparece para Tiago, meio irmão de Jesus. Depois ele volta a aparecer para os 11 que estão reunidos em uma casa. Depois ele aparece para toda a humanidade. E ele apareceu para mim, e ele apareceu para você nesta manhã, ressurreto. E ele está convidando você a não ficar na morte, a não ficar com o cheiro da morte, a não achar que a cruz acabou com a história do Cristo e que o nosso Deus foi liquidado uma vez por todas. Não! Ele morre por mim, ele morre por você, para que nós possamos ser o oitavo personagem da cruz, que assim como ele padeceu, nós padecemos também. Mas assim como o Pai o exaltou sobremaneira e sobremodo, nós também seremos exaltados por ele, porque o nosso Cristo, o nosso Senhor, nem a cruz, nem a sepultura, nem Anás, nem Caifás, nem os sacerdotes, nem ninguém, nem o inimigo pôde detê-lo, porque ele
ressuscitou e Ele está vivo. Que a ressurreição do Cristo, que o poder da ressurreição alcance você em qualquer lugar onde estiver nesta manhã de sexta-feira e faça você voltar para a vida, faça você recomeçar. Não importa onde você parou, não importa onde você errou. Muita gente que já conheceu esse caminho, que já esteve nesse caminho, mas que abandonou esse caminho por alguma situação. Volte hoje, retome hoje, porque o poder da ressurreição de Cristo é amanhã de um novo dia. Para nós é manhã de um novo dia. É sexta-feira sim, mas o domingo da ressurreição já aconteceu para todos aqueles que esperam no Senhor. Recomece hoje, refaça a sua vida hoje, restaure a sua história hoje, porque o Cristo está vivo e só alguém vivo pode fazer alguma coisa por nós. Pai, nós oramos nesta manhã de todo o nosso coração e de todo o nosso ser, agradecidos. A palavra é gratidão por tão grande amor, por tão grande bondade, pelas tuas misericórdias, de ter se lembrado de nós na cruz do Calvário e ter se oferecido com tanto amor, com tanta graça e com tanta bondade. Nós abrimos o nosso coração nesta manhã e recebemos a graça, o amor, a cura, a libertação, o recomeçar de novo a nossa história. Porque o poder da ressurreição significa deixar as trevas e voltar e estar na luz de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um excelente final de semana com os seus na presença de Jesus. Se puder e quiser, levante sua mão comigo, a mão direita para Deus, em sinal de louvor e de gratidão. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus, o Filho, a unção e a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus esteja e permaneça sobre todos vós, hoje e para sempre. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo,
ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. Muito obrigada pela sua companhia em mais um culto. Se essa é a sua primeira vez por aqui, faça contato com a gente. Nós queremos te conhecer. Compartilhe esse link nas suas redes sociais. Essa palavra pode abençoar outras vidas. E se você deseja contribuir com a nossa igreja online, as informações estão bem aqui, na sua tela. Deus abençoe e até a próxima.